Jó, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 7 até o 10. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Eu acredito que boa parte de vocês conhece a história desse homem. 42 capítulos de um livro que narram um drama extremo. O liberalismo teológico quer sugerir que Jó é um mito, que Jó é só uma parábola, mas não, ele foi um personagem, um servo de Deus real, que viveu nessa terra ainda no tempo dos patriarcas, antes da lei de Moisés, e que viveu um drama pessoal e familiar incomparável, servindo a Deus, sendo identificado no céu como homem íntegro e que se desviava do mal. Satanás o atacou com permissão de Deus, e num espaço curto de tempo esse homem perdeu as suas riquezas, era riquíssimo, e se tornou pobre. Como se não bastasse, foi ferido com uma tragédia em que os seus 10 filhos morreram todos numa mesma ocasião. E por fim, foi atacado, como lemos aqui, por uma enfermidade. Satanás trouxe uma enfermidade sobre ele que o encheu de tumores e feridas e o fez definhar por longo tempo. Ao lado dele estava a sua esposa, sofrendo tudo aquilo. E no auge do seu desespero, em meio a tanta dor, a mulher de Jó lhe propõe a apostasia. Amaldiçoa o teu Deus, Jó, e morre. Não está adiantando nada servir ao Senhor. Olha o que está acontecendo conosco. Eu não vou julgar essa mulher, ela estava em grande desespero, talvez tenha se arrependido um dia de ter falado isso, mas naquele momento essa era a sua lógica, a lógica da apostasia. Apostatar é virar as costas para Deus, negar a fé, rebelar-se. É por isso que o tema dessa palavra é a loucura da rebelião. Porque no entender dela, naquele momento da vida, Deus não estava adiantando nada. E, portanto, deveria ser desprezado. Na verdade, mais do que isso, deveria ser agredido, amaldiçoa a Deus. Mas, embora Jó estivesse também no sofrimento, e ainda maior, porque quem estava doente era ele, ele olhou para sua mulher e disse: você fala como uma doida. Você está louca. É uma loucura abandonar o Senhor, negar a fé. Eu não aceito a sua palavra. E resistiu, e embora depois, durante o longo período em que ele viveu essa aflição, esse homem em alguns momentos tenha tido expressões de fraqueza e tenha dito coisas que não deveria dizer, mas a fé o sustentou até o fim. E quando chegamos ao final da sua história, no capítulo 42, vemos Deus mudando a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Veja, um homem que é capaz de orar pelos seus amigos quando está no fundo do poço. E Deus lhe deu riquezas em dobro. Deus lhe deu a bênção de ter 10 outros filhos. Provavelmente
com essa mulher. Então, esse é um indício de que Deus não a puniu por ter feito essa proposta indecente. E Jó viveu os melhores anos da sua vida depois de ter vivido os piores. Naquele momento, queridos, qual a diferença da lógica de Jó para a lógica da sua mulher? Porque para ela rebelar-se contra Deus era justo. Deus merecia a rebelião. Enquanto para o seu marido, rebelar-se contra Deus era insano, ainda que ele não compreendesse, porque o Senhor não intervinha e não mudava aquele drama. Que tipo de fundamento pode manter a nossa fé, ou nos manter na fé, mesmo no meio dos maiores temporais da nossa vida? Eu acredito que a gente aqui, talvez me ouvindo pela internet, sofrendo dramaticamente. É difícil que alguém tenha um sofrimento tão intenso quanto esse homem. Imagine, perder tudo, perder a saúde, perder 10 filhos num só dia. Mas eu não posso garantir que por ser cristão, você não vai passar por dramas muito difíceis. Talvez esteja passando. E o que pode te preservar diante de Deus? Como é que nós podemos resistir à lógica da apostasia? Apostasia, rebelar-nos contra Deus, virar-lhe as costas, negar que somos dele. Bom, eu quero avaliar com você. Em primeiro lugar, queridos, a apostasia pressupõe que as circunstâncias decidem se Deus é digno ou não da nossa fidelidade. Ao perguntar ironicamente para Jó, ainda conservas a tua integridade? Ao dizer ao seu marido, você vai continuar fiel a Deus? Olha o que ele está fazendo com você, ou deixando de fazer. Deus não merece a sua integridade, Jó. Deus não merece que você permaneça diante dele, porque afinal de contas, ele tem permitido que você viva, que nós vivamos esse drama. Essa era a lógica dela, era o seu sentimento. Mas na lógica de Jó, aquilo parecia loucura, porque na lógica de Jó, a única resposta que Deus pode, que aliás o homem pode dar a Deus, ao caráter santo de Deus, é a fidelidade. Não tem a ver com o que Deus faz, não é uma troca, não é uma resposta do tipo, se Deus for bonzinho comigo, então vou ser fiel, se ele não for bonzinho, vou amaldiçoá-lo. Amados, muitas pessoas têm sido cooptadas por esse engano, como se Deus precisasse merecer a nossa fidelidade fazendo aquilo que nós esperamos. Mas a nossa fidelidade a Deus, na mente de Jó, a sua fidelidade a Deus, não dependia do que Deus faz ou deixa de fazer. Jó era fiel a Deus porque Deus é Deus. Porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. Porque Deus nos fez para Ele. E o nosso sentido aqui é nos submeter a Ele. Em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, está o suprassumo da Bíblia. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras
até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Em outras palavras, você não serve a Deus, ou não deveria servir a Deus, porque Ele faz a sua vontade. Na verdade, nós fomos criados para fazer a vontade dEle. Essa é a mão correta. Se você escolhe a outra lógica, você vai andar na contramão, você vai trombar com Deus. Isso não é boa escolha. Você fala como uma louca, mulher. A minha fidelidade a Deus não está atrelada ao que Deus faz. A minha fidelidade a Deus está atrelada a quem Deus é e para que Ele me criou. Eu sou Deus. Eu sou de Deus. Aconteça o que acontecer. Em segundo lugar, a apostasia é uma loucura porque coloca Deus no status de qualquer um. A mulher de Jó lhe sugere: amaldiçoa a Deus. Como assim, irmãos? Amaldiçoar a Deus? Jogar Deus contra a parede? Olhar para Deus como se Ele estivesse no nosso nível? Quando esse servo ouviu a proposta, ele disse: você fala como uma doida. Quem sou eu para olhar Deus na horizontal? Quem sou eu para amaldiçoar alguém que é todo poderoso? Quem sou eu para medir forças àquele que com um simples sopro pode destruir toda a terra? Isso é loucura. Deus está muito acima de mim, não só em poder, em dignidade, em santidade, em sabedoria. Os seus pensamentos são muito mais altos que os meus. Eu nunca vou conseguir entender a mente de Deus, porque eu sou pequeno demais. E justamente por isso, eu me nego a tratá-lo como se fosse um igual. Não posso amaldiçoar a Deus como se Ele fosse um homem. Não posso medir forças com Ele. Não posso colocar Deus no banco dos réus e julgá-lo. Ele está acima de tudo. Ele estabeleceu o bem e o mal. Que loucura é essa? Querer apontar o dedo para o Criador de todas as coisas. Em Isaías 45, irmãos, há um texto em que o Senhor usa até uma linguagem irônica e engraçada. Olha o que diz Isaías 45, versículos 9 a 11. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Ai, Jesus. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Só fazendo uma pausa na leitura, me desculpe a sinceridade, ela não é minha, ela é de Deus. Eu e você não passamos de cacos de barro. Alguém aqui além de mim assume? Sim, eu sei que muitos têm a expectativa de um Deus domesticado, que atende à nossa vontade e não faz cumprir a dele, mas esse não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é soberano. Ele decide o que vai fazer e como vai fazer. E felizes são aqueles que se aninham debaixo das suas asas e que confiam que todas as coisas, mesmo as mais terríveis, cooperam para o bem daqueles que o amam. Dê uma olhada à sua volta, dê uma olhada mesmo. Está vendo essas pessoas? Lindas, não? Cacos de barro. Aqui está um caco de barro vestido de verde, amarelo, azul e branco.
Então Deus está dizendo: quem é você? Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre os cacos. Acaso dirá o barro ao oleiro, ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Quem somos nós para dar conselhos a Deus e julgar as suas escolhas? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Você quer que eu resuma esse texto? Deus está dizendo para todos nós: ponham-se no seu lugar. Quem manda aqui sou eu. Quem manda na sua vida sou eu. Quem manda no universo sou eu. Eu faço como eu quero. E entenda você ou não, todos os meus desígnios são santos e justos. Além disso, irmãos, além da consciência que Jó tinha de que ele era um caco de barro e, portanto, não poderia amaldiçoar a Deus, quando a mulher de Jó diz: amaldiçoa a Deus e morre, parece que ela se refere a um Deus distante. Mas na vida de Jó, não era Deus. Na vida de Jó, era o seu Deus. Ele é o meu Deus. Ele não é Deus, ele é o meu Deus. Não sei se isso faz sentido para você, mas aqueles que têm uma experiência verdadeira e profunda com o Senhor, deslocam a sua vida completamente e a colocam sobre essa rocha. A partir daquele momento, Deus passa a ser a base, o principal. Ele é o meu Deus. Ele não é o Deus da Bíblia. Ele não é o Deus do Zé Mauro. Ele não é o Deus dos meus pais. Ele é o meu Deus. Eu o escolhi como meu Deus. E, portanto, toda a minha vida está centrada nele. Se eu o amaldiçoo, se eu o nego, eu perco a base. Irmão, se eu tirar Deus da minha vida, o que me resta? O que me resta se eu tirar Deus da minha vida? Não resta nada. O que resta perde o sentido. Fica um imenso vazio. O que me traz aqui? Por que eu estou aqui e vocês estão me ouvindo? Tire Deus da minha vida e me diga se no próximo domingo você estará aqui para me ouvir. Tire Deus da minha vida e procure onde está a minha dignidade, o respeito que as pessoas me dão. Tire Deus da minha vida e procure, daqui a algum tempo, não muito, a integridade da minha família. Não sobra nada. Sem o alicerce não sobra nada na nossa vida. Por isso, é uma loucura amaldiçoar a Deus. Paulo expressou isso em Filipenses capítulo 1, versículo 21, na seguinte sentença: porquanto para mim viver é Cristo, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E para você? Se para você viver é Cristo, não dá para viver sem Cristo. Agora, se para você Cristo é um acessório, é um amuleto que você usa para lhe dar sorte, que você usa para que a sua vontade seja feita, então, aí sim, se é um amuleto e não está funcionando, jogue fora. Irmãos, na minha vida, Deus não é um amuleto.
Na minha vida, Deus é o centro, o motivo, o propósito, a fonte e o destino de tudo. Que seja na sua vida também. Viver é Cristo e morrer é lucro. A apostasia é loucura, irmãos, porque a apostasia sepulta a esperança de que o Senhor ainda agirá. Quando a mulher de Jó lhe apresenta a opção de negar a sua fé e morrer, amaldiçoa Deus e morre. Significa desista. Se Deus não fez até agora, Ele não fará. Jogue a toalha, Jó. Portanto, a proposta dela era abrir mão da esperança de que Deus ainda agirá em seu favor. Nós que conhecemos a história toda, ela virou livro, então já sabemos como terminou. Jó não sabia, ele estava vivendo a história. Nós sabemos como terminou, certo? E como é que terminou? Terminou muito melhor do que começou. Começou com Jó rico, íntegro, temente a Deus, família maravilhosa, filhos unidos. Começou assim, terminou muito melhor. Porque terminou com Jó 2 vezes mais rico, com a família de novo unida. Não eram os mesmos filhos, infelizmente, mas Deus lhe deu outros. E com Jó ainda melhor, porque antes Jó era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas era soberbo, orgulhoso. E o propósito de Deus em deixar Satanás tocar na vida dele era quebrar o seu orgulho. O Jó, versão final, é além de íntegro, temente a Deus, homem que se desviava do mal, era um homem quebrantado, que dizia: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Eu tenho vergonha de ter achado que eu era tão bom. Uma versão muito melhor, uma vida muito melhor, uma felicidade ao quadrado. Foi isso que ele viveu lá na frente. Agora eu pergunto, e se ele tivesse amaldiçoado o Senhor e desistido, como a sua esposa lhe estava sugerindo, talvez até cobrando? Como terminaria Jó? Eu estou conseguindo fazer você pensar? Na verdade, eu estou aqui tentando lhe vacinar, porque eu não posso garantir que amanhã você não viva um grande drama e que você fique confuso, perguntando onde está Deus e o que tem adiantado servi-lo. Não ceda à doidice da apostasia, porque ela significa abrir mão da única possibilidade que você tem de ver as coisas mudando, é de Deus chegar, ainda que aparentemente atrasado, e fazer um milagre na sua vida. Como eu disse, durante o drama, se você ler, e faria muito bem em ler o livro de Jó, ele teve momentos de fraqueza, em que ele argumenta a sua justiça, e ele chega até a dizer que Deus não está sendo justo com ele. Ele estava afogando ali na dor, mas de vez em quando ele botava a cabeça para fora d'água, respirava um pouco e a fé estava lá. No capítulo 19, no ponto mais agudo do seu drama, a Bíblia diz que Jó falou o seguinte, 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará.
Não permita que a sua fé, que a sua esperança desfaleça. A apostasia é uma loucura porque ela despreza a diferença que a companhia de Deus faz no meio da nossa dor. Para a mulher de Jó, a percepção era a seguinte: Deus está com você e você está aí se coçando com um caco, pobre, miserável, chorando o luto dos seus filhos. De que adianta esse Deus? Essa era a lógica dela, porque ela media a presença de Deus apenas a partir do que os seus olhos podiam ver. Mas para Jó, a presença de Deus no meio da angústia era justamente o que o podia sustentar. Parece até que Jó conhecia o Salmo 23. Não conhecia porque não estava escrito ainda. Mas parece que ele conhecia o espírito do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Veja, irmãos, o Salmo 23, se fosse escrito pela mulher de Jó, talvez teria que ser: eu nunca passarei pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. Talvez na mente dela tivesse que ser: Deus prepara uma mesa abundante na ausência dos meus inimigos. Mas a vida não é assim. Não é essa a trajetória que nós vamos fazer. Nós vamos sim passar às vezes pelo vale da sombra da morte. Nós vamos às vezes estar cercados por inimigos que parecem muito mais poderosos do que nós. E sabe o que vai nos sustentar aí? A presença de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que em muitas situações nós trocaríamos o consolo pelo livramento, não é verdade? Eu não quero consolo, Deus, eu quero solução. Mas, sim, às vezes o que nós precisamos é consolo, porque passar por aquele momento difícil é necessário. E se nós tivermos que passar por momentos tão difíceis assim, sem Deus, sabe o que eu estou querendo comunicar com você? Assim, reto e direto. Está difícil com Deus? Imagina sem Ele. Foi difícil com Deus você perder aquela pessoa tão amada, tão importante, tão querida? Foi difícil? Claro que foi. Imagina sem Ele. É por isso que é loucura abrir mão de Deus, irmãos. Ainda que Ele não esteja fazendo o que nós queremos, o fato dele estar nos sustenta. Me lembro, aliás, quem me lembrou disso um dia foi o próprio Gabriel, meu filho. Quando ele era pequenininho, nós o colocamos desde cedo no seu quarto. Ele ainda era um bebê, mas ele não dormia no nosso quarto, ele dormia no quarto dele. E nós queríamos começar a construir uma autonomia, levá-lo a vencer os seus medos. Então, houve um tempo em que ele era assaltado por medo, e nós o colocávamos no quarto, apagávamos a luz, fechávamos a porta, e ele chorava, porque tinha medo de estar só e no escuro.
E eu e Mônica tínhamos duas opções. Uma, nos compadecer do seu medo e levá-lo para a nossa cama. E talvez, lá pelos 15, 20 anos, ele estivesse dormindo conosco ainda. Como nós não queríamos esse intruso na nossa intimidade, e como nós não queríamos um filho covarde, então nós o colocávamos no seu quarto. Mas quando ele chorava e dizia, eu estou com medo, eu não ficava inerte, porque aí seria impiedoso. Então eu ia lá e abria a porta e olhava para ele na escuridão do quarto e dizia, filho, papai está aqui, dorme tranquilo, o papai está aqui. Fechava a porta e ele dormia. A certeza de que mesmo na escuridão, de que mesmo com algum medo, papai estava por perto, lhe devolvia a tranquilidade. Mas e se o papai não estivesse? Fala para o seu vizinho, papai está aí. Ele não vai lhe livrar da escuridão, nem sempre ele vai lhe pegar no colo e levar para a cama dele, mas papai sempre está aí. Jesus prometeu, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. O Espírito Santo é chamado de Consolador, porque grande parte da sua obra não está em nos livrar dos nossos temores e angústias, mas em nos consolar no meio delas. E quando você abre mão do Consolador, e quando você resolve amaldiçoar essa fonte de vigor e seguir a sua jornada sozinho, de novo, irmão, está difícil com Deus? Muito pior sem Ele. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, está escrito, o Senhor é bom. Alguém aqui pode dizer, o Senhor é bom? O Senhor é bom, Ele não é bonzinho, Ele é bom. Ele não é bonzinho do tipo, faz tudo que a gente quer. Não, Ele não é bonzinho. Ele é bom, é o seu caráter. O Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia. E conhecem os que nele se refugiam. No Salmo 91, versículos 14 a 16. Porque a mim se apegou com amor. É isso que Deus está dizendo acerca daqueles que nele confiam. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Veja, na sua angústia eu estarei com ele. Nem sempre eu o livrarei da angústia, eu estarei com ele na sua angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Veja que há uma progressão. Os dramas da nossa vida deveriam cumprir esse script. Eu estarei com ele na angústia. Segundo capítulo, o livrarei. Terceiro capítulo, o glorificarei. Você está entendendo? Se você está no momento da sua vida em que a angústia lhe assola, saiba que Deus está com você na angústia. Isso faz toda a diferença. Jó não podia entender o drama que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele não estava doente, não havia perdido tudo o que perdeu, porque Deus mandou uma maldição do céu. Não, quem estava promovendo tudo aquilo não era Deus. Quem estava promovendo era Satanás. Satanás disse, Jó te serve porque tudo vai bem na vida dele. Deixa eu tocar. Deus falou, pode tocar, mas não toque na vida. Opa! Jó não estava percebendo que era Satanás quem estava fazendo. E Jó não tinha a mínima ideia
de que se ele estava doente, mas não estava morto, é porque o Senhor havia posto cercas. Se Deus não fizesse diferença na nossa angústia, Jó não passaria dali. Satanás teria matado esse homem. Eu estou vendo que você está aqui, né? Você não é um espírito, não é? Só um caco. Mas você está aqui, depois de ter passado por tantas coisas, talvez passando. Sabe por quê? Porque Deus está presente e a presença dele na angústia faz toda a diferença. A apostasia nos faz esquecer disso. A apostasia é loucura, porque nos leva a esquecer que a morte pode eternizar a agonia. Olha o raciocínio da mulher de Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. Acaba com tudo. Melhor morrer, você já está pertinho mesmo. Você está, pele e osso, morre e pronto, põe fim. Jó olha para ela e fala: você está doida. Quem é que diz que a morte põe fim à angústia? Quem é que diz que a morte põe fim à angústia de alguém que se rebela contra Deus? Pelo contrário, a morte eterniza a angústia de alguém que não permanece firme com o Senhor. Sabe qual é a tristeza de muitos, a maioria absoluta daqueles que em multidão no nosso tempo acabam com a sua própria vida porque estão em intenso sofrimento? Eu falo isso assim com muito cuidado, porque nós não podemos julgar, não temos condição de julgar o coração de ninguém, mas pessoas que acabam a sua própria vida, elas acham que, tirando a própria vida, acaba o sofrimento. Mas se elas estiverem sem Cristo, o sofrimento é potencializado e eternizado. Meu irmão, a eternidade é um agora para sempre. A eternidade é um agora para sempre. É melhor que você entre na eternidade sendo fiel a Cristo, porque então a sua fidelidade a Cristo será para sempre. Mas se você entrar na eternidade em angústia e rebelando-se contra Deus, o que você está vivendo hoje de terrível nunca terá fim. Quantas vezes, Zé Mauro, nós fomos exortar alguém que estava negando a fé, escolhendo o pecado, abandonando o caminho, e nós dissemos: mas você está voltando à perdição, você está negando Jesus Cristo. E a pessoa olhar para nós e dizer: eu sei. Será que sabe mesmo o que é a vida depois da morte, tendo negado o Senhor? Essa é uma lógica louca, irmãos. Então permaneçamos fiéis, aconteça o que acontecer, para que a eternidade seja um prêmio pela nossa fidelidade e não a eternização do nosso caos. Jó não estava disposto a avançar para a morte sem Deus. Olha o que ele diz no capítulo 10, versículos 14 e 15. Se eu pecar, tu me observas. Ele tinha consciência. Deus, se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia, de vergonha, e olho para a minha miséria. Parece que Deus já está fazendo a obra do quebrantamento aqui, mas a consciência desse homem de que rebelar-se contra Deus não teria perdão. Olha o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10, no capítulo 2, versículos 1 a 3. Por essa razão importa
que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Ele está falando de episódios lá do Antigo Testamento. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que eu posso escapar se, desprezando a salvação de Cristo, eu me rebelar contra Ele porque eu estou sofrendo agora? Eu noto que tem um silêncio aqui nesse lugar, e ele de fato é conveniente, mas eu percebo que todos vocês estão muito atentos ao que estão ouvindo. Isso é muito bom. Meu papel é lhe vacinar contra a apostasia, porque a apostasia leva à perdição. A apostasia é loucura, irmãos, porque joga no lixo todo o bem que Deus nos fez. Diz a mulher de Jó: amaldiçoa a Deus e morre. Como ele responde: tu falas como uma doida. Receberia eu o bem de Deus e não o mal? Percebe que na mente dele, mesmo o sofrimento não é capaz de apagar todo o bem que Deus lhe havia feito a vida toda. É difícil ser grato no meio da angústia, mas o seu sofrimento de hoje não é capaz de anular na história da eternidade tudo o que Deus tem feito por você até aqui. Mas quando você decide se rebelar, apostatar, quebrar a sua aliança, você joga no lixo tudo que Deus fez e põe na conta dele o mal. Eu só tenho que fazer uma correção na palavra de Jó, porque Jó diz: receberia eu o bem de Deus e não receberia o mal. Não, Deus não tem mal para nos dar. Ele é abençoador por caráter. Quem está trazendo mal sobre Jó é Satanás. E Deus está fazendo com que o mal se transforme num instrumento para o bem, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Irmãos, há uma memória que, se for apagada, nos lançará na areia movediça da amargura. É a memória da gratidão. Eu me lembro quando o pai da Mônica, um pai para mim, verdadeiro amigo, o irmão Elias, ele faleceu com 40 e poucos anos, saudável, de repente. Se esforçou tanto para ver os filhos estudando, tinha um sonho de ver todos formados, não pôde estar presente na formatura da filha dele, a minha esposa, em odontologia pela USP. O dia que ele morreu foi um golpe muito difícil para nós, mas nós fomos cultuar a Deus como fazem os crentes. E diante daquele caixão, eu vi a minha sogra e seus filhos dizendo coisas do tipo: Senhor, nós te agradecemos pelos 43 anos que vivemos ao lado desse homem. O coração talvez quisesse dizer: Senhor, nós não gostaríamos de viver o dia de hoje, mas nós não nos esquecemos do privilégio que nós tivemos de viver anos e anos em família completa. A gratidão, meus irmãos, vai nos fazer equilibrar a balança. Quando perdemos a gratidão, a balança pesa toda para o outro lado, e o que nasce de nós é a amargura.
E uma vida que termina em amargura não vale a pena ser vivida. A apostasia joga no lixo a gratidão. Salmo 103, versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, mesmo no dia mais difícil da nossa vida. Amém? Por fim, é sempre um alívio quando o pastor fala por fim. Às vezes não significa nada. A apostasia é uma loucura porque ela ousa confiscar de Deus o direito paternal de nos tratar. Deus tem o direito de nos tratar. Ele é o nosso Pai. Se estamos sem disciplina, então não somos filhos, somos bastardos. É o argumento do escritor aos Hebreus. Deus estava tratando Jó. Com tudo aquilo, Deus estava formando naquele homem talvez a única virtude que ele não tinha: a humildade, o quebrantamento. Como eu disse, Jó era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas se orgulhava disso, achava que era melhor que os outros. Batia no peito e dizia: eu não mereço mal algum, porque afinal de contas eu sou muito reto. E Deus, da sua santidade plena e perfeita, olhava e dizia: tadinho, vou usar circunstâncias para mostrar a ele que ele não é tão reto assim. E então o Senhor permitiu tudo aquilo, e no meio do fogo da angústia, a retidão de Jó foi sendo questionada, porque ele abriu a sua boca para reclamar, e ele falou coisas que não devia, e teve sentimentos que não devia, e ele foi então se vendo no espelho pela primeira vez como realmente ele era, e por fim ele se arrepende. No capítulo 40, Deus o chama para um diálogo e lhe faz 1000 perguntas. Ele não sabe responder nenhuma delas, e o que Deus queria com aquele questionário era dizer: você ainda acha que é tão bom assim? Jó teve que baixar a sua cabeça e dizer: não, Senhor, eu não sou tão bom assim. Eu tenho vergonha de ter me achado tão bom, me perdoa. A partir dali a sua sorte mudou. A obra estava completa, o pai havia disciplinado seu filho. Eu perguntei para o Gabriel um dia: filho, você se lembra quando eu disciplinava você? Ele: claro, a gente não esquece dessas coisas. E hoje que você é adulto, você entende que quando eu o disciplinei, quando eu esquentei o seu traseiro ainda criança, eu estava fazendo aquilo e aquilo gerou o seu bem. E ele fala: claro, é o que eu pretendo fazer com os meus filhos também. Foi a disciplina que me fez o homem que eu sou, entre outras coisas. Eu falei: mas e na hora você achava bom? Ele dizia: não, na hora parecia muito mal. Assim somos nós, irmãos. Na hora que estamos sendo tratados pelas tribulações, nos parece muito mal. Mas Deus é o nosso Pai, e Ele não é um Pai sentimental. Ele é um Pai que está concentrado em nos aperfeiçoar, e às vezes Ele vai nos aperfeiçoar nos deixando passar por coisas que não gostaríamos. Quando você apostata, você diz: eu não quero um pai. Eu prefiro ser órfão. Eu prefiro não ter ninguém se metendo na minha vida. E você abre mão de Deus. Mas você não vai ficar sozinho. Não vai ter pai. Mas não vai ficar sozinho, porque vai ter alguém metendo o dedo na sua vida, sem misericórdia. Satanás, aquele que quer lhe destruir. Eu prefiro ser tratado por Deus, que me trata, mas que quer o meu bem, que vai me apresentar, por fim, aperfeiçoado em Cristo Jesus. Amém? Fique em pé, porque eu quero ler com você como termina.
Jó capítulo 42. Para nós é tão fácil. Passa-se algumas páginas da Bíblia e chegou no fim da história. É mais fácil ler a história de alguém do que vivê-la. Cada capítulo foi muito sofrimento, tempos que pareciam não terminar. Mas finalmente chegou o capítulo 42. O capítulo 42 vai chegar na vida de todos aqueles que permanecerem fiéis e não apostatarem e se rebelarem na presença do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas demasiadas maravilhosas para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó diz ao Senhor: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. No versículo 10 está escrito: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que possuíra. Versículo 12: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Diga comigo: Deus é fiel. Deus é Pai, Deus é amor. Aconteça o que acontecer, Ele é. Eu sou o que sou. Tire da sua cabeça, das possibilidades e cogitações do seu coração, amaldiçoar a Deus e morrer, apostatar. Essa opção não pode estar presente diante de você. E eu espero ter nessa manhã lhe dado todos os argumentos para que você termine a sua vida na presença do Senhor. Amém? Nós vamos terminar celebrando a ceia do Senhor. Os líderes vão trazer aqui para nós consagrarmos. E eu pedi para deixarmos a ceia para o final, porque na ceia nós dizemos: Senhor, isso aqui não é um contrato com cláusulas de desistência, é uma aliança. Isso aqui, Senhor, que eu vivo contigo, é para o que der e vier, porque o que o Senhor veio fazer por mim não teve limites. No dia mais difícil o Senhor não desistiu. Quando a angústia lhe cercou, quando laços de morte o prenderam, o Senhor não voltou atrás. O Senhor foi o meu Salvador até na cruz. Onde é que estão os líderes? Podem vir para cá, para nós orarmos. Mas enquanto eles vêm, eu quero pedir que você curve a sua cabeça e que você comece a orar. Nós vamos ser conduzidos por uma canção, mas mais importante do que você cantar a canção é você pensar na sua vida hoje e amanhã. É você dizer, não confiado em si mesmo, mas confiado na graça de Jesus Cristo: eu não vou apostatar, eu nunca vou negar ao Senhor, aconteça o que acontecer. É melhor estar com Ele. Ele foi as últimas consequências. Ele aceitou o sofrimento para me salvar, porque eu não aceitaria o sofrimento para herdar a salvação.